A morte de Saul, o lamento de Davi e o nascimento de um reino. A noite havia caído sobre os campos de batalha. O sangue ainda manchava a terra, o vento carregava o odor da guerra, e Israel estava de luto, mesmo antes de saber. Davi não estava naquele campo. Ele ainda fugia de Saul, ainda vivia como forasteiro em sua própria terra, ainda carregava o peso de uma promessa que parecia distante. Enquanto isso, no Monte Gilboa, o exército de Israel havia sido vencido pelos filisteus. Jonatas tombara. Os filhos do rei caíram um a um, e o próprio Saul, ferido e cercado, decidiu por fim a própria vida. Assim terminou o reinado do primeiro rei de Israel. 3 dias depois, um homem chega ao acampamento de Davi, as vestes rasgadas, terra sobre a cabeça, o corpo exausto. Davi o olha e pergunta: "De onde vens?" Ele responde: "Fugi do arraial de Israel." Davi pergunta sobre a batalha, sobre Saul, sobre Jonatas. O homem então declara: "Israel fugiu. Muitos morreram. Saul e Jonatas também morreram." A notícia cai como um golpe invisível. O homem ainda diz que ele próprio matou Saul a pedido do rei. Traz consigo a coroa e o bracelete, mas Davi não se alegra. Não toma a coroa como troféu. Não celebra a queda do inimigo. Ele rasga suas vestes, chora, jejua e lamenta profundamente. Ordena que aquele homem seja morto, pois ousou tocar no ungido do Senhor. E então Davi entoa um dos mais belos lamentos da história. Como caíram os valentes! Ele chora por Saul e chora por Jonatas, seu amigo de aliança. Chora pela derrota de Israel. Chora pela glória que parecia ter se apagado. O homem que fora perseguido por Saul por anos, agora chora como se tivesse perdido o próprio pai. Assim começa o novo tempo. Não com celebração, mas com luto. Após o lamento, Davi consulta o Senhor. Pergunta: "Subirei eu a alguma cidade de Judá?" E o Senhor responde: "Sobe." Davi pergunta: "Para onde?" O Senhor diz: "Para Hebrom." Davi sobe. Leva consigo suas 2 esposas e todos os homens que estavam com ele. Em Hebrom, os homens de Judá vêm e o ungem rei sobre a tribo de Judá. A promessa começa a se cumprir, mas ainda não por completo. Davi agora é rei, mas não de todo Israel. Ainda não. Enquanto Davi é ungido em Hebrom, Abner, comandante do exército de Saul, toma Esbozete, filho de Saul, e o faz rei sobre Israel. Então nasce uma divisão, um reino dividido antes mesmo de se unificar. De um lado, Davi em Hebrom. Do outro, Esbozete em Maanaim. Israel agora tem 2 reis, 2 centros de poder, uma transição marcada por guerra e tensão. A casa de Saul vai ficando cada vez mais fraca e a casa de Davi vai se fortalecendo a cada dia, mas o sangue ainda não parou de correr. Abner e Joabe, comandante de Davi, se encontram diante do tanque de Gibeão. Jovens guerreiros se enfrentam, 12 contra 12. Uma batalha que rapidamente se transforma em massacre. Asael, irmão de Joabe, persegue Abner incansavelmente. Abner tenta alertá-lo, mas Asael não recua. Abner o fere mortalmente. A morte de Asael acende ainda mais o fogo da vingança. A noite cai sobre o campo, e o vale se enche de gemidos e corpos sem vida. A guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi se prolonga por anos, até que, um dia, dentro da própria casa de Saul, o reino começa a desmoronar por dentro. Abner se desentende com Esbozete, sente-se desonrado, sente-se traído, e então toma uma decisão que mudará toda a história de Israel. Ele resolve transferir o reino para Davi. Vai até Hebrom, fala com Davi, promete trazer todo Israel para debaixo do seu governo. Davi aceita, mas exige uma coisa: que lhe tragam Mical, filha de Saul, sua primeira esposa, arrancada dele nos dias de perseguição. Abner traz Mical de volta. O passado retorna. A promessa começa a se alinhar. Mas a paz ainda não está pronta para nascer.
Joabe descobre que Abner esteve com Davi. Tomado de ira pela morte de Asael, atrai Abner para Hebrom em segredo. E ali, a traição o mata. Quando Davi fica sabendo, se revolta. Declara-se inocente diante do Senhor. Chora publicamente, jejua novamente. Davi lamenta por mais uma morte que ele não causou, mas que cai sobre seus dias. Abner é sepultado com honra. E o povo percebe que Davi não derrama sangue para tomar o trono. Logo depois, Isbosete é assassinado por seus próprios homens. Eles trazem sua cabeça até Davi, esperando recompensa. Mas, mais uma vez, Davi se recusa a celebrar a morte. Ordena que os assassinos sejam mortos e sepulta Isbosete com honra. Agora não há mais herdeiros da casa de Saul no trono. Então, finalmente, as tribos de Israel se reúnem em Hebrom. Todos os anciãos vêm até Davi e dizem: somos teus ossos e tua carne. O Senhor te disse: tu apacentarás o meu povo. Eles fazem aliança com Davi e ungiram Davi rei sobre todo o Israel. A promessa feita no campo das ovelhas se cumpre diante de toda a nação. O pastor se torna rei, não por golpe, não por traição, mas pelo tempo, pela providência e pela mão invisível de Deus. O novo reino nasce em meio a lágrimas, guerra, sangue e fidelidade. Assim começa o reinado de Davi sobre todo o Israel. Jerusalém é tomada, a arca retorna e o trono é alinhado ao céu. Agora Davi reina sobre todo o Israel. Mas ainda há algo que falta. O trono está em Hebrom. O povo está dividido por tribos e a capital ainda pertence a inimigos antigos. No centro da terra ergue-se uma fortaleza considerada inexpugnável, Jebus. A cidade dos jebuseus. Eles zombam de Davi. Dizem que até cegos e coxos podem defender suas muralhas. Mas Davi não governa apenas por estratégia. Ele governa por promessa. Davi marcha contra Jebus. A batalha é dura. As muralhas parecem intransponíveis, mas o impossível cede diante da determinação do ungido. A cidade cai. Jebus agora se chama Jerusalém. Davi estabelece ali sua capital, não por beleza, mas por propósito. Jerusalém se torna o centro político do reino. Mas ainda não é o centro espiritual. Davi constrói sua casa. O palácio se ergue. Cedros do Líbano são trazidos. Reis estrangeiros reconhecem sua posição. Mas no coração de Davi há uma inquietação. Ele percebe que vive em casa de madeira. Enquanto a arca de Deus ainda permanece em tendas, o reino cresce, mas o trono precisa ser alinhado ao céu. Antes disso, porém, os filisteus se levantam novamente. Ao saberem que Davi foi ungido rei sobre todo o Israel, marcham para o atacar. Davi não avança impulsivamente. Ele consulta o Senhor. E o Senhor responde: sobe, porque certamente entregarei os filisteus nas tuas mãos. A vitória vem. Os ídolos são derrotados. O nome de Davi se espalha. Em outra investida dos filisteus, Davi torna a consultar o Senhor. E o Senhor lhe dá uma estratégia diferente. Não subirás de frente. Rodeia por detrás. Quando ouvires o som de passos nas copas das amoreiras, então avança, porque eu irei adiante de ti. Davi obedece. E mais uma vez, vence. Assim, o reino é firmado não apenas por força, mas por obediência. Agora, com os inimigos contidos, Davi volta o coração para aquilo que mais importa: trazer a arca de Deus para Jerusalém. O símbolo da presença, o centro espiritual da nação. Uma grande procissão se forma. Músicos, cantores, trombetas, alegria. A arca é colocada sobre um carro novo. Mas algo dá errado. No caminho, os bois tropeçam. A arca se inclina. Uzá estende a mão para segurá-la e cai morto ali mesmo. O silêncio cai sobre a multidão. A celebração se transforma em temor. Davi se entristece. Davi se confunde. Davi se pergunta como poderá levar a arca para a cidade.
A arca, então, é levada para a casa de Obed-edom. Ela permanece ali por 3 meses. E durante esse tempo, a casa de Obed-edom é abençoada de maneira extraordinária. Quando Davi ouve isso, entende que o problema não estava na arca, mas na maneira como foi conduzida. Agora, com reverência, com levitas, com sacrifícios a cada poucos passos, Davi traz novamente a arca. Desta vez, a presença avança com ordem, temor e alegria santa. Davi dança diante do Senhor. Não dança por espetáculo, dança por gratidão. Dança não como rei, mas como servo. Veste-se de simples estola sacerdotal. Esquece o trono, esquece a coroa, esquece o olhar do povo. Sua alma celebra por trazer a glória de Deus para o coração do reino, mas nem todos celebram. Mical, filha de Saul, olha da janela do palácio, vê Davi dançando e o despreza no coração. Quando Davi retorna para abençoar sua casa, Mical o confronta com ironia e desprezo. Davi responde com firmeza: foi perante o Senhor que dancei, foi ele quem me escolheu, e não a casa de teu pai. Naquele dia Mical permanece estéril, porque desprezou a presença. Agora, finalmente, a arca repousa em Jerusalém. O trono está alinhado ao altar, o governo está alinhado ao céu. O reino agora não é apenas forte, é também santo. E quando tudo parece finalmente em ordem, Deus faz a Davi uma promessa que atravessará gerações. A promessa eterna, o auge do reino e a expansão de Israel. Agora a arca repousa em Jerusalém. A presença está no centro do reino, o trono está alinhado ao altar. Davi habita em paz em sua casa de cedro. Ao redor, os inimigos foram contidos. As fronteiras se estabilizaram. O povo vive um tempo raro de segurança. Então, no silêncio de uma noite tranquila, Davi reflete. Ele olha para sua casa sólida, olha para os muros do palácio e pensa na tenda onde a arca repousa. Seu coração se inquieta. Ele chama o profeta Natã e diz: eu moro em casa de cedros, e a arca de Deus habita em tendas. O desejo de Davi é sincero: construir uma casa para o Senhor. Natã, movido pela aparência do momento, responde: vai e faze tudo quanto está em teu coração, porque o Senhor é contigo. Mas naquela mesma noite, a palavra do Senhor vem a Natã. Não é Davi quem edificará uma casa para Deus. Deus edificará uma casa para Davi. O Senhor manda dizer: não foste tu que me edificaste uma casa. Desde o dia em que tirei o meu povo do Egito, andei em tenda e em tabernáculo. E então o Senhor faz a promessa que atravessará séculos. Quando se cumprirem os teus dias e dormires com teus pais, estabelecerei depois de ti um descendente. Confirmarei o seu reino. O teu trono será firme para sempre diante de mim. Não era apenas sobre um filho, era sobre uma linhagem eterna. Uma promessa que apontava para muito além do tempo de Davi. Quando Natã transmite essa palavra, Davi entra na presença do Senhor. Senta-se. Foi ali que ele se sentou, não se prostrou, não correu. Apenas permaneceu em silêncio por alguns instantes. E então diz: quem sou eu, Senhor, e qual é a minha casa, para que me tenhas trazido até aqui? O pastor das ovelhas, agora rei sobre todas as tribos, compreende que tudo vem da mão de Deus. A promessa sela espiritualmente o reinado de Davi. A partir daquele dia, o reino entra em seu tempo de maior expansão. Davi marcha contra os inimigos ao redor. Submete os filisteus, vence Moabe, conquista Zobá, derrota a Síria de Damasco. Os reinos vizinhos se rendem, Israel se torna potência regional. Onde Davi ia, o Senhor lhe dava vitória. O ouro começa a fluir para Jerusalém, a prata se acumula, os tributos chegam, o reino prospera. Mas Davi não governa apenas com espada. Ele governa com justiça, ele estabelece juízes, organiza o exército, define administradores. E no meio de tanta glória, Davi se lembra de uma promessa antiga. Uma promessa feita anos antes na casa de Saul.
Ele se recorda de Jonatas, do laço de amizade, da aliança, da fidelidade. Então pergunta: resta ainda alguém da casa de Saul para que eu use de bondade por amor de Jonatas? Encontra um nome: Mefibosete, filho de Jonatas, neto de Saul, aleijado dos pés desde a infância, vivendo escondido em Lodebar, lugar de esquecimento. Davi manda chamá-lo. Quando Mefibosete entra na presença do rei, caído em temor, esperando morte, Davi lhe fala palavras que ele jamais imaginaria ouvir. Não temas, porque certamente usarei de bondade contigo por amor de Jonatas, teu pai. Mefibosete recebe de volta todas as terras de Saul, e mais, passa a comer todos os dias à mesa do rei. O filho do antigo inimigo agora habita no palácio. O aleijado agora vive como príncipe. A graça se senta à mesa do poder. Assim, o reino de Davi chega ao seu ápice: força militar, estabilidade política, honra espiritual, prosperidade financeira. Tudo parece firme, tudo parece sólido. Mas quando o reino está no ponto mais alto, é quando a próxima queda começa a se formar no silêncio. Porque nem toda guerra acontece nos campos de batalha. Algumas nascem nos telhados, no olhar, no desejo, na distração de um único instante. O pecado do rei, a queda no silêncio e o julgamento que nasce da graça. A primavera havia chegado, o tempo em que os reis costumavam sair para a guerra. Mas naquele ano, Davi ficou em Jerusalém. Enquanto seus generais marchavam, o rei permaneceu no palácio. E foi no ócio de uma tarde comum que a maior batalha de sua vida começou. Não no campo, mas no coração. Ao entardecer, Davi caminha pelo terraço do palácio. O sol se põe sobre Jerusalém. A cidade silencia. Os telhados ganham a cor do fogo. Então ele vê. Uma mulher se banhava. A água refletia a luz do céu. O momento parecia inocente, mas o olhar não foi. Davi pergunta quem era aquela mulher. Respondem-lhe: é Batseba, filha de Eliã, mulher de Urias, o heteu. Urias, um dos seus soldados mais fiéis, naquele exato momento em guerra por Davi. Mas mesmo assim, Davi manda buscá-la. Ela vem. O erro acontece. E o palácio, que antes era símbolo de glória, se torna cenário de queda. Dias depois, Batseba envia uma mensagem: estou grávida. O pecado agora tem voz, tem consequência, tem peso. Davi tenta esconder. Manda buscar Urias da guerra. Tenta levá-lo para casa, para que pense que o filho é seu. Urias afirma: a arca, Israel e Judá habitam em tendas. Como posso eu ir à minha casa e deitar-me com minha mulher? Mesmo embriagado por ordens do rei, Urias não quebra sua fidelidade. Então Davi toma a decisão extrema. Entrega uma carta a Urias, para ser levada pelo próprio Urias. Na carta é a sentença: ponde Urias na frente mais perigosa da batalha, e recuai dele, para que seja ferido e morra. Urias carrega a própria condenação sem saber. Na batalha, ele morre. Batseba chora seu marido. O luto passa. Davi a toma como esposa. A criança nasce sob aparência de normalidade. O palácio tenta esconder a mancha, mas o texto é claro. O que Davi fez pareceu mal aos olhos do Senhor. Então Deus envia Natã. O profeta entra no palácio. Não acusa de imediato, conta uma história. Fala de um homem rico que tinha muitas ovelhas e de um homem pobre que tinha apenas uma cordeira. A cordeira cresceu como filha, dormia em seu colo, comia de seu pão. Quando um visitante chega ao homem rico, em vez de usar uma de suas muitas ovelhas, ele toma a única do pobre e a mata. Davi se enfurece. Esse homem merece morrer e restituirá 4 vezes o que tomou. Então Natã olha nos olhos do rei e diz: tu és esse homem. O golpe não foi na carne, foi na alma. Natã então revela o juízo do Senhor. A espada jamais se apartará da tua casa. Davi quebra por dentro. Não discute, não se justifica, não se defende. Ele apenas diz:
pequei contra o Senhor. E o profeta responde: o Senhor perdoou o teu pecado, tu não morrerás. Mas o perdão não remove as consequências. O filho nascido daquele pecado adoece gravemente. Davi jejua, Davi chora, Davi se deita em terra. 7 dias de intercessão. No 7º dia, a criança morre. Os servos têm medo de contar, mas Davi percebe. Quando confirma, ele se levanta, lava-se, se unge, adora ao Senhor. E então diz algo que ecoa até hoje: eu irei a ele, mas ele não voltará a mim. Depois disso, Batseba concebe novamente. Nasce Salomão. O menino recebe um nome diante dos homens e outro diante de Deus. Deus o chama de Gedidias, amado do Senhor. A graça nasce do meio do juízo. Enquanto isso, o reino segue guerreando. Joabe toma Rabá, capital dos Amonitas. Davi consolida vitórias externas, mas por dentro a família real já está quebrada. A espada prometida por Natã já começou a caminhar dentro da própria casa do rei. O pecado foi perdoado, mas a ferida aberta ainda não fechou. O trono permanece firme aos olhos do povo, mas no invisível, uma sequência de dores já está sendo preparada, porque a queda de um rei sempre deixa marcas que atravessam gerações. O pecado dos filhos, a vingança de Absalão e o início da rebelião. A espada que Natã havia anunciado agora começa a caminhar dentro da própria casa de Davi. O reino está forte por fora, mas a família real está ferida por dentro. Entre os filhos do rei havia Amnon, o primogênito. Havia também Absalão, o mais formoso de todos. E Tamar, irmã de Absalão, jovem e pura. Amnon se apaixona por Tamar, mas não é amor, é desejo doentio. Ele adoece por causa dela, não come, não dorme. Então um amigo perverso lhe dá um conselho mau: fingir-se de doente e pedir que Tamar lhe prepare comida. Davi, sem perceber a armadilha, manda Tamar até o quarto de Amnon. Tamar entra com inocência, prepara o alimento, se aproxima. Então Amnon a agarra, ela resiste e suplica, clama para que aquilo não aconteça, mas ele é mais forte e desonra sua própria irmã. Depois do abuso, o mesmo homem que dizia amá-la passa a odiá-la com ódio ainda maior. Ele a expulsa do quarto. Tamar rasga suas vestes, coloca cinza sobre a cabeça e caminha chorando. Absalão a encontra. Compreende o que aconteceu e algo morre dentro dele naquele dia. Davi fica sabendo de tudo, sente profunda indignação, mas não pune Amnon. O silêncio do pai cria espaço para a vingança do irmão. Por 2 anos, Absalão guarda o ódio em silêncio. 2 anos de aparência tranquila, 2 anos de veneno escondido, até que Absalão prepara um banquete, convida todos os filhos do rei. Durante a festa, quando Amnon está desprevenido, Absalão dá a ordem, e Amnon é morto. Os filhos do rei fogem em pânico. A notícia chega a Davi. Primeiro dizem que todos os filhos morreram. Depois, corrigem. Apenas Amnon, o primogênito, está morto. Absalão foge para Gessur, refugia-se junto ao avô rei estrangeiro. Permanece ali por 3 anos. Davi sofre em silêncio. Ele chora por Amnon, sente falta de Absalão, mas não sabe como agir. Então Joabe, comandante do exército, percebe a dor do rei e arquiteta um plano. Uma mulher é enviada com uma história semelhante. Ela fala de 2 filhos, de uma morte, de medo de perder o último. Davi pronuncia uma sentença misericordiosa. Então Joabe revela: por que então procedes assim contra teu próprio filho? Davi entende e permite que Absalão volte a Jerusalém, mas impõe uma condição: ele não verá o rosto do rei. Por 2 anos, Absalão vive em Jerusalém, sem acesso ao pai. A distância gera ressentimento. O silêncio alimenta a ambição. Quando finalmente Absalão é trazido à presença de Davi, eles se beijam. Mas a ferida já está profunda demais. Absalão agora não deseja apenas reconciliação. Ele deseja o trono.
Todos os dias ele se coloca à porta da cidade, ouve o povo, julga causas, promete soluções. Diz: se eu fosse juiz, todos seriam atendidos. Absalão rouba o coração de Israel. 4 anos se passam assim. Então ele pede permissão a Davi para ir a Hebrom sob pretexto de cumprir um voto. Mas ali, em segredo, ele proclama-se rei. Homens o seguem. Conselheiros importantes se unem a ele. Até Aitofel, conselheiro de Davi, passa para o lado da rebelião. A notícia chega a Jerusalém. Os corações dos homens de Israel seguem Absalão. Davi entende que a cidade não pode virar campo de massacre e toma uma das decisões mais dolorosas da sua vida. Ele abandona Jerusalém. Sai com sua família, seus servos, seus fiéis. O rei foge do próprio filho, cruza o vale do Cedron, sobe o monte das oliveiras. Vai chorando, com a cabeça coberta, descalço. O povo chora com ele. Aquele que conquistou Jerusalém agora a deixa, não por inimigos de fora, mas por um filho de dentro. Zadok e os sacerdotes querem levar a arca com Davi. Mas Davi diz: se eu achar graça diante do Senhor, ele me fará voltar. Se não, que ele faça de mim o que parecer bem aos seus olhos. Davi não se apega nem mesmo à arca. Ele se apega apenas à vontade de Deus. Enquanto foge, ele é amaldiçoado por Simei. Pedras são lançadas. Pó é atirado. Alguns querem matá-lo. Mas Davi responde: deixai-o amaldiçoar. Talvez o Senhor veja a minha aflição. O rei agora é novamente um fugitivo. Mas não por Saul, por Absalão, o filho que ele amou, o filho que ele perdoou, o filho que agora deseja o seu trono. A rebelião está em marcha, e a maior guerra da vida de Davi não começará contra exércitos estrangeiros. Começará dentro da própria casa. A guerra contra Absalão, a queda do filho e o choro do rei Jerusalém agora pertence a Absalão. O filho entra na cidade como rei. Senta-se no trono do pai, e os olhares do povo oscilam entre temor e expectativa. Aitofel, o sábio conselheiro, oferece seu primeiro conselho a Absalão. Ele sugere que Absalão tome publicamente as mulheres de Davi, que rompa toda a possibilidade de reconciliação, que deixe claro que não há mais volta, e assim é feito. O que Davi fizera em segredo agora é exposto diante de todos. O juízo que Natã anunciara se cumpre diante da nação. Depois disso, Aitofel dá o segundo conselho, que Absalão ataque Davi imediatamente, enquanto o rei ainda está cansado e vulnerável. Era uma estratégia perfeita, rápida, objetiva, fatal. Mas Deus havia decidido frustrar aquele plano. Por meio de Husai, amigo fiel de Davi, o conselho de Aitofel é substituído por outro. Absalão é convencido a reunir um grande exército e fazer uma campanha demorada. O tempo que parecia vantagem para Absalão se torna livramento para Davi. Husai envia mensageiros. Davi é alertado. A travessia rápida do rio acontece na madrugada. Davi se posiciona para a guerra, divide o exército em 3 partes. Entrega o comando a Joabe, Abisai e Itai. Antes da batalha, Davi dá uma ordem que rasga sua própria alma. Tratai com brandura o jovem Absalão por amor de mim. Ele não fala como rei, fala como pai. A batalha acontece no bosque de Efraim. O terreno não favorece cavalos. O mato é fechado, o caos se espalha. Mais gente morre pelo bosque do que pela espada. Durante a fuga, Absalão cavalga sobre um animal veloz. Seus longos cabelos se prendem nos galhos de uma grande árvore. O animal segue. O corpo fica suspenso entre o céu e a terra. O filho do rei está pendurado pela própria glória. Um homem vê, informa a Joabe. Joabe não hesita. Mesmo sabendo da ordem do rei, ele atravessa o coração de Absalão com 3 dardos. Os soldados o cercam, e ali o filho rebelde morre. Seu corpo é lançado em uma cova, coberto por um monte de pedras.
A rebelião termina naquele instante. A notícia da vitória corre mais rápido que o luto. Quando o mensageiro chega a Davi, o rei pergunta apenas uma coisa: o jovem Absalão está bem? O soldado responde com cuidado, mas o sentido é claro: Absalão morreu. Davi não comemora a vitória, não celebra a queda do inimigo. Ele sobe ao quarto da porta e chora. Chora alto, chora como o rei não chora, chora como pai. Meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera que eu morrera por ti. A cidade inteira ouve o lamento. A vitória se transforma em silêncio. O exército volta cabisbaixo. Joabe entra no quarto do rei e fala com dureza: hoje envergonhaste todos os teus servos. Se Absalão vivesse e todos nós morrêssemos, então te agradarias. As palavras ferem, mas despertam. Davi se levanta. Senta-se à porta. O povo volta a se apresentar. O rei retoma seu lugar. Mas algo dentro dele jamais será o mesmo. Depois disso, as tribos começam a discutir entre si. Quem trará o rei de volta? Judá se movimenta. Israel hesita. Davi, em sabedoria, manda chamar novamente os anciãos. Conquista os corações com palavras brandas e decisões justas. Até mesmo Amasa, que fora comandante de Absalão, é convidado a ocupar posição de honra. Então, o rei retorna a Jerusalém. Volta não como homem triunfante, mas como alguém que perdeu parte da própria alma. No caminho, Simei se prostra arrependido. Outros tentam acusar. Davi, ferido demais para a vingança, escolhe misericórdia. O trono se restabelece, mas o preço foi alto. A rebelião foi vencida, mas o coração do rei ficou marcado para sempre. O homem que venceu gigantes foi derrotado pela própria casa, mas ainda há mais uma ferida a ser tratada. Ainda resta uma última crise dentro desse reinado, porque mesmo depois da rebelião, o pecado ainda tenta cobrar sua última conta. O último erro, o juízo sobre Israel e o altar que sela a história. Os anos avançam. As batalhas diminuem. Os cabelos de Davi embranquecem, seu corpo carrega o peso de muitas guerras e de muitos lutos. Mas mesmo um rei segundo o coração de Deus ainda está sujeito ao orgulho. E num tempo de aparente estabilidade, um pensamento se levanta no coração de Davi. Ele deseja contar o povo, deseja medir a força de Israel pelo número de soldados, não pela fidelidade do Senhor. Joabe percebe o perigo. Ele tenta dissuadir o rei, que o Senhor multiplique o povo 100 vezes mais. Mas por que deseja o meu senhor tal coisa? Mas a palavra do rei prevalece. O censo é feito. Homens percorrem toda a terra, tribo por tribo, cidade por cidade. E quando os números chegam, o coração de Davi desperta tarde demais. Ele percebe que pecou, não porque contou guerreiros, mas porque confiou mais em números do que em Deus. Davi vai ao Senhor e diz: pequei gravemente no que fiz. Agora tira a iniquidade do teu servo. Então o Senhor envia o profeta Gade. 3 opções de juízo são apresentadas: 3 anos de fome, 3 meses de derrota diante dos inimigos ou 3 dias de peste sobre a terra. Davi não hesita. Ele responde: estou em grande angústia, mas caiamos nas mãos do Senhor, porque muitas são as suas misericórdias. O juízo vem. Durante 3 dias, uma peste atravessa Israel. 70.000 homens caem. O anjo destruidor chega à beira de Jerusalém. A espada está erguida. A cidade que Davi conquistou está prestes a ser ferida. Quando Davi vê o anjo entre a terra e o céu, com a espada estendida sobre Jerusalém, se prostra. Ele clama: eu pequei, eu fiz mal, mas estas ovelhas, que fizeram elas? Ele se oferece no lugar do povo, porque agora ele não é apenas rei, ele é intercessor. Então o Senhor dá ordem ao anjo: basta, retira agora a tua mão. O anjo para junto à eira de Araúna, o Jebuseu.
Gade então leva Davi até aquele local e ordena que ele edifique um altar ao Senhor. Davi chega à eira. Araúna oferece tudo gratuitamente: o terreno, os bois, a madeira, mas Davi responde com uma das frases mais marcantes de toda a sua vida: não oferecerei ao Senhor holocausto que não me custe nada. Ele compra a eira, paga o preço, constrói o altar, oferece os sacrifícios, clama ao Senhor, e o fogo desce do céu. O juízo é detido. Aquele lugar que foi palco de morte se torna lugar de reconciliação. Ali, mais tarde, seria construído o Templo de Salomão. Assim, o livro termina como começou, com um homem diante de Deus. Davi não encerra sua história como guerreiro, nem como conquistador, nem como estrategista. Ele encerra como intercessor. Um rei ferido, um pai quebrantado, um homem dependente da misericórdia. O pastor que se tornou rei, o rei que se curvou como pastor. O trono de Davi passa agora para seu filho. O reino permanece. A promessa continua de pé, porque apesar das quedas, das dores, das perdas, das guerras e dos pecados, Deus é fiel à sua palavra. O trono de Davi não termina em Davi. Ele atravessa gerações. Ele aponta para um reino que nunca será destruído. A história de 2 Samuel termina assim, com sangue, com fogo, com arrependimento, com misericórdia e com esperança. Porque quando o homem falha, Deus continua soberano.